beberemos, amém? O Senhor vai fazer com que nós venhamos atravessar o mar. E nós vamos chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Senhor é o Senhor! E no deserto eu encontrar interceptado por egípcios em Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que teu fogo cairá sobre mim.
Senhor nos abrace nesta noite. Amém? Aleluia. Ensina-me a sentir teu coração. Cante a Ele. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego. Tirar teu fôlego com minha fé. E te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, ensina-me a sentir teu coração. Todos os dias, Senhor. Jesus, teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me, oh, e unge-me, Senhor, toca-me, toca-me, e vem sobre mim, com teu manto reina, em mim, com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, e vem sobre mim, com teu manto em mim, com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Peça ao Senhor se abraçar essa noite. Abraça-me. Abraça-me, Senhor, nos cura. Cura-me. Enche-me. Unge-me.
Glorifica Ele. Glorifica o Senhor. Glorifica Ele. Mês de março é o mês da comunhão. Diga comunhão. Muito bem. O tema dessa semana é preserve a comunhão com Deus. O tema do mês, volta o tema do mês que estava antes. O tema do mês. O tema desse mês é a comunhão com Deus aprofunda as nossas raízes. A comunhão com Deus, ela aprofunda as raízes. Comunhão com Deus aprofunda as raízes. E o tema dessa semana é preserve a comunhão com Deus. Vamos lá para o texto da semana, 1 João 17. João. Já estou me adiantando, né? João capítulo 17. Versículo 21. Se você está com o celular, coloque no silencioso, por favor. Aqui na hora do culto não chama a atenção. No máximo de silêncio, eu quero pedir aos irmãos que sentem mais atrás, principalmente líderes e aqueles que ficam lá nos guichês. Vamos mudar esse outro nome, né? Guichê, secretaria. Que vocês não conversem. Eu tenho escutado muitas reclamações que lá que senta atrás, o povo tem conversado muito. Então assim, começou o culto, meu irmão, só o necessário, tá, queridos? Por favor, para os irmãos assim não perder a comunhão. Lá atrás me escutam bem? Ok. Aí às vezes chegam os irmãos, e aí não tem espaço, vocês estão lá atrás, aí os próprios irmãos ficam conversando para tirar a pressão. Vamos lá, João 17, 21 diz: a minha oração é por todos aqueles que sejam um, tal como eu e o Senhor somos um. Ó Pai, porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim sejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um, como nós somos um, e eu neles, e o Senhor em mim, para todos sejam levados à completa unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou, e compreenda que o Senhor os ama, tanto quanto me ama. Pai, eu quero comigo esses que o Senhor me deu, para que eles possam ver a minha glória e a glória que o Senhor me deu, porque Ele me amou antes da criação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não conhece o Senhor, mas eu o conheço, e estes sabem que o Senhor me enviou, e eu revelei a eles o teu nome, e continuei a fazê-lo, para que o amor que o Senhor tem por mim possa estar neles, e eu esteja neles. Esta é a palavra de Deus. Esqueceram? Esqueceram? Não. Nós fizemos um acordo. Essa é a palavra de Deus e nós a recebemos. Eu vou ter que ler tudo de novo para cada vez. Essa é a palavra de Deus e nós a recebemos. Sempre quando eu leio o texto, vamos lá.
faíscazinha o povo centeia, né? Todas as vezes que eu pedi a você que nós fizemos uma leitura e nós falávamos, essa é a palavra de Deus, nós a recebemos, para que de fato você falando se torne uma realidade, uma verdade na sua vida e na minha vida. Porque tudo aquilo que nós falamos aqui, comentamos, e eu e você não recebemos, não a praticarmos, não vai surgir efeito. Repito, quero pedir aos irmãos, quando virem, traga a Bíblia ao culto, traga a agenda, a caneta. Eu brincava hoje de manhã com a Ronaldo, o povo deu risada, embora nós com treinamento, com quase 90 líderes de células, nós tivemos uma ceia lotada, e eu brincava aqui com a irmã Alda no intervalo da minha pregação lá com os dias que eu vim aqui ministrar a ceia. A irmã Alda com 120 anos, ela caiu na risada. Eu disse, a irmã Alda com 120 anos, com um corpinho de 50 e uma mente de 20. Isso é um outro nível, né? 120 anos de idade, um corpo de 50 e uma mente de 20. E a mãe da Bia. A irmã Alda aqui, ó, tudo que eu pregando era aqui, ó, Bíblia e caderneta. Anotando aqui assim, ó, tudo. Pelo amor de Deus, gente. Como é que às vezes algumas pessoas querem crescer na palavra se nem a Bíblia traz? Se o indivíduo não traz a Bíblia para a igreja, o que você acha que ele faz com ela em casa? Lê muito, estuda muito, medita muito, ó, coisa sobrenatural. Então, meu amado, quando vem à igreja, volta para a minha imagem do texto, por favor, só para ficar lá fixado. Quero pedir a vocês que sempre façam isso. Essa semana nós estamos falando sobre preservar a comunhão com Deus. Nós iniciarmos alguma coisa não é difícil. Nós iniciarmos qualquer coisa não é difícil. A questão é nós mantermos. Nós iniciarmos um casamento não é difícil. Não é? É só você juntar os seus trapos, um trapo do outro irmão, vira uma atrapalhada inteira e segue a vida, segue o baile. Né? Vamos juntar os trapos? Vamos juntar os trapos. Não é difícil fazer isso. As pessoas fazem isso. Agora, manter a vida de casado, estar casado e viver bem, preservar esse casamento, não é fácil. É difícil. Há um preço a pagar isso. Eu dizia, no casamento onde do Oziel está aí não? Ele gosta de mulher demorada. Está aí, tá bom, vamos ver se o rapaz está no vídeo. Bom filho, diga um amém. Então, eu dizia a ele no casamento do Oziel e da Maiara ontem, de que eu desconheço um casal que diga assim, nunca discutimos, não há divergência entre nós. Nós assim, nunca. Eu não conheço um casal. Quando me falaram de um casal que nunca se discordaram de nada, eu descobri que a mulher era oprimida na casa. Que a mulher não podia dizer nada, era subjugada. É claro que não tinha discordância, porque ela não podia dizer nada. É claro que não tinha briga, não tinha discordância, porque ela não podia nunca dizer nada. Então, por favor, que casamento é esse? Então escute, manter um casamento saudável, sadio, há um preço a pagar, preservar isso. Nós começamos uma comunhão com Deus, não é difícil. Nós íamos à igreja conhecer a Deus, não é difícil. A questão é nós mantermos essa comunhão com Deus. Na minha época que eu me batizei, com 11 anos de idade, se batizaram mais ou menos uns 15 pré-adolescentes, de 15, 12, 11, não, 11 era eu. Eu fui o mais novo da turma. Todos tinham 12, 13 que só podia batizar após os 12. Todos. Uns quantos? Uns 15. Alguns meses depois, todos desviaram. Inclusive um, que era filho de uma missionária, que ele na igreja era um pregador mirim comigo. Eram os dois pregadores, eu e ele. Passou uns anos, eu passei na rua, na praça, e eu vi um cara pedindo esmola. Um rapaz novo, quando eu olhei, não acreditei. Era aquele rapaz, filho daquela missionária, que naquele dia se batizou comigo. Estava na rua pedindo esmola. Escute uma coisa, queridos.
Nós começamos uma caminhada com Deus, não é tão difícil. E para alguns já é difícil. Agora nós mantemos a comunhão com Deus, mantemos a comunhão com o Senhor, preservar a comunhão com Deus, é um exercício diário que nós temos que fazer. Escute, a Bíblia está cheia de homens que tiveram experiências extraordinárias com Deus, que tiveram face a face com Deus, que caminharam com Deus, a tal modo de serem levados por Deus, como Enoque e Elias, homens que ouviam claramente a voz de Deus. E às vezes nós queremos chegar e nós achamos que ter comunhão com Deus é só chegar nesse nível e andar nas nuvens. Irmão, vem cá, irmão. Não, eu estou aqui no sobrenatural, aqui eu não posso falar contigo agora. Nós temos irmãos assim, meio santão, você nunca consegue falar com ele, porque ele está lá no mundo espiritual, está lá falando com os anjos, está todo dia no céu, não é? Às vezes nós achamos que espiritualidade e comunhão com Deus está você toda hora com os olhos fechados e... Não, meu irmão, não é eu me remexo muito. Às vezes eu desconfio até de quem se remexe muito. Às vezes algumas pessoas pensam que ter comunhão com Deus é ver os anjos toda hora, estar no céu toda hora. Escute, queridos, comunhão com Deus é diária. E a comunhão com Deus é sinalizada de como eu vivo aqui na terra, com a comunidade, uns com os outros. Jesus apresentou o modelo do céu estando com os discípulos, dizendo o seguinte: olha, gente, isso aqui é comunhão, nós estamos uns com os outros. Isso é comunhão com Deus, porque eu estou em comunhão com meu Pai, e eu quero que vocês estejam em comunhão comigo. O termo grego para comunhão é koinonia, e koinonia dá um sentido de participação. Escreva participação. Diga participação. Diga participação. Comunhão está falando de participação. Como é que eu vou ter comunhão com Deus se eu não participo com Ele? Se eu não participo com o outro? Se eu não partilho com o próximo? Comunhão tem a ver com partilhar, com participação, com companheirismo. E há algumas traduções que elas fazem alusão, inclusive, à comunhão, dando referência ao casamento. Dando referência ao casamento, colocando Cristo como o futuro esposo da igreja, que está casando com ela. Alguém que está noivo há 2000 anos, conhece muito bem a sua noiva. Alguém que está noivo há 2000 anos, ele conhece a sua noiva só pelo cheiro. Que cheiro nós estamos exalando para o noivo? Qual é o cheiro que nós estamos exalando para o noivo? Qual é a roupa que nós estamos vestindo para o noivo? Qual é o testemunho que nós estamos dando para o noivo? Nós estamos flertando com outros e ao mesmo tempo conectados com o noivo. Escute isso, queridos. Comunhão está falando de um casamento. Que o casal, quando se casa, e como casaram ontem José e Maiara, eles passam a ser um só. Então Jesus diz que ele e os discípulos, de que ele e a igreja, nós somos um só. Nós somos um só. E aí, quando nós trabalharmos a nossa unidade, comunhão uns com os outros, e comunhão com Deus, as pessoas vão saber que Deus enviou Jesus a essa terra. Você pode aplaudir o Senhor. Você imagina, Deus enviou Jesus e nos deu o privilégio de estarmos próximos de Deus, de nós casarmos com Jesus, de nós sermos companheiros de Jesus, de nós sermos parceiros de Jesus, de nós estarmos em comum acordo com Jesus. Quando nós fazemos essas ações, nós estamos preservando a comunhão. Na comunhão do casal de Jesus e da igreja, existe o partilhar tudo que você possa imaginar.
do diálogo, da conversa. Você já pensou num casamento onde não há conversa entre os pares, entre as partes? Que tipo de casamento é esse? Você mora com uma pessoa há 15 anos, na mesma casa, mas não dorme junto, não dorme na mesma cama, não tem conversa, amanhece um dia, sai, parece que tem um outro estranho, e tem um outro estranho em casa, não há diálogo, não há companheirismo, não há conversa, não há parceria. Isso é tudo, menos o casamento. E se nós pararmos para pensar, às vezes nós fazemos isso com Deus. Nós não partilhamos nossa vida com Deus. Nós não conversamos com Deus. Às vezes nós não temos um casamento com Deus, queridos. E aí Deus quer casar conosco, Deus quer estar próximo de nós. Deus quer ser nosso amigo. Lembre que Deus chamou Abraão de seu amigo. Deus quer ser íntimo de você. Deus quer ter comunhão com você. Deus quer ter comunhão comigo. O segredo de nós sermos bem-sucedidos é a nossa comunhão com Deus. É nós estarmos de acordo com Deus. É nós estarmos casados com Deus. É nós sermos companheiros de Deus. É nós sermos amigos de Deus. É nós sermos parceiros de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Digam amém? Amém. Então escute, koinonia, comunhão, quer dizer compartilhar. Está falando de casamento, de participação, de companheirismo. Eu não sei se você, como eu, quando você viaja e fica alguns dias distante da igreja, por férias ou por um outro motivo, quando você volta à igreja, pelo menos nós aqui do templo, nós funcionamos a 1000. Todo dia tem uma coisa nova, sempre tem uma coisa nova, tal. E quando você chega dentro de um movimento, dentro de uma roda que já está funcionando, você fica meio perdido, porque você não está participando do que está acontecendo. Você precisa se situar, o que está acontecendo? Está vendo isso, está vendo seminário, está vendo congresso, está vendo estudo, está vendo aquilo. Você fica meio desconfiado, porque você não participou daquilo. Quando você participa daquele movimento, daquele momento, dizer uma coisa, fazer uma referência, bom, você te traz toda a lembrança do evento. Por exemplo, quem estava hoje de manhã no nosso seminário de céu, levante a mão. Você estava ali, ok? Lembra dos pinguins? Pronto. Não precisa dizer nada. Quem não estava não sabe o que é. Não é? Então escute uma coisa. Bom, quando você participa, uma palavra, você se lembra de tudo que aconteceu. Escute uma coisa, queridos. Quando nós estamos em comunhão com Deus, um sinal de Deus, um sussurro de Deus, um silêncio de Deus, Deus usando uma pessoa, uma criança, uma frase no carro, um abrir da Bíblia, um texto, uma letra de uma música, tudo isso para você é um sinal da comunhão e da fala de Deus para você. Diga um amém. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos lá rapidamente. 1 Coríntios 1, versículo 9, por favor. 1 Coríntios 1, 9 diz: certamente Deus é fiel, e foi Ele quem nos convidou para esta maravilhosa comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que parem com essas discussões entre vocês, e que haja verdadeira harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Eu lhe imploro que tenham o mesmo modo de pensar, unidos na mesma mente e nas mesmas intenções. Digam amém. Amém. Escute uma coisa, queridos.
Foi Deus que chamou você para essa comunhão, para a comunhão com Ele, para a comunhão com uma igreja. Quem aqui outrora estava em comunhão com os guias, com os demônios, seus parceiros eram os demônios, seus amigos eram os demônios, seus amigos eram aqueles que passavam a perna em você, que enganaram você muitas vezes. Seus amigos eram aqueles que, enquanto você tinha dinheiro para bancar o trago, eles estavam dando risada com você na mesa do bar. Mas quando você não tinha mais dinheiro para bancá-los, eles, você tinha, quem sabe, essas parcerias, esses amigos. Esse era o seu mundo de comunhão. Só que hoje, o apóstolo Paulo está dizendo, hoje você foi chamado, você foi convidado para participar dessa maravilhosa comunhão com Jesus Cristo. Nada é melhor do que estarmos em comunhão com Jesus Cristo. Nada é melhor do que estarmos em comunhão com Deus. Você pode aplaudir Jesus e por isso com alegria. E uma das maneiras de você, querido, aceitar o convite e aceitando Jesus como seu Salvador, por exemplo, no último domingo desse mês, nós vamos ter o Santo Batismo. Jesus está chamando você para a comunhão. Ele está convidando você para ser seu amigo, para fazer parte da vida dele, para que você e ele sejam um. E como é que eu faço isso? Aceitando ele como Salvador da minha vida, me batizando. Quando eu desci agora para cumprimentar alguns irmãos, eu cumprimentei a irmã Clarice. Clarice, nossa, com a mão, querida. A irmã Clarice está vindo na igreja agora há pouco, está vindo no resgate, e disse a mim: próximo batismo, eu quero me batizar e vou me batizar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida, irmã Clarice? Então, glória a Deus pela vida do resgate, vidas. Isso quer dizer que o resgate e os demais 40 ministérios que a igreja tem estão trabalhando com a mesma mente. O nosso propósito, o propósito do Tempo das Nações, são almas, são vidas, são pessoas. Bom, se o resgate, se o Cenepan, se o propósito da comunhão, o propósito da adoração, se o ministério do acolher, integrar, seja qual for, se o resultado for vidas, trazer as pessoas ao pleno conhecimento da palavra de Deus, então nós estamos na mesma mente, no mesmo propósito, sem discussões, sem divisões. Meu irmão, nós não podemos estar aqui no Tempo das Nações e nós não pensarmos igual. Nós precisamos, para estar em comunhão, nós crescemos em comunhão, nós precisamos pensar igual. Qual é o pensamento do templo? O pensamento do templo são pessoas, são vidas, são almas. Esse é o nosso projeto principal, esse é o seu chamado principal, é almas. Então, quando o ministério alcança isso, isso quer dizer que ele está na mesma comunhão da igreja. Digam que assim seja. Escute uma coisa: todos os ministérios da igreja precisam convergir, caminhar, ir na mesma direção de alcançarmos pessoas. Os encontros, reencontros, o ensino, seja o que for, as células, o nosso propósito principal é ganhar almas para o Senhor. Você existe com esse projeto, você existe para esse fim, para através do seu dom, do seu chamado, do seu talento, em comunhão com Deus, ganharmos almas para o Senhor. Escute, queridos, nesse último domingo desse mês de março, convide alguém para vir na igreja. Comece desde agora a orar por uma pessoa que você, quem sabe, vai batizá-la aqui no último domingo com eles. Uma grande oportunidade para você levar as pessoas à comunhão com Deus, é o encontro com Deus. Você tem um amigo, tem um conhecido, convide, financie, pague a inscrição dessa pessoa para ir para o encontro com Deus. Teve gente aqui na igreja que chegou na igreja e era encontro.
e já foi no mesmo dia. E depois disso, nunca mais deixou a comunhão com Deus. Então, o encontro com Deus é uma ferramenta para a pessoa alcançar a comunhão com Deus. Você pode aplaudir o Senhor e Então o Senhor Jesus está convidando você, querido, para essa comunhão, para a comunhão com Deus. Nada melhor do que a comunhão com o Senhor. Eu me lembro que com 6 anos de idade, 6 para 7 anos, eu estava no colégio. Eu dizia de manhã, eu tinha um amigo. Eu sempre fui no colégio de ficar mais quieto, mais reservado. E eu separei uma pessoa para ser meu amigo. Fora da igreja, foi o meu primeiro amigo. Era um parceiro que eu tinha, era um amigo que eu tinha. Nós brincávamos juntos no recreio. E aí, lá, por causa do final do ano, em algum momento lá, eu fui falar de Jesus para ele. Eu disse, você sabe, amigo, que Jesus ama você? Ele disse, que história é essa? Que conversa é essa? Eu disse, Deus tem uma obra na sua vida. Com 6, 7 anos de idade. Eu disse isso para o meu amigo do colégio. Eu disse, Deus ama você. Deus tem uma obra na sua vida. E ele parou e disse, opa, você é crente? Ah, não acredito que tu é crente, Pedro. Eu disse, sim, sou crente. Ele disse, meu pai e minha mãe são da Umbanda. Então nós somos de religiões contrárias. Eu disse, mas isso não impede nossa amizade. Não. Deu 3 passos para trás e disse, então não. Eu não sabia que tu era crente. Eu disse que eu sou cristão, sou crente. Então a partir de hoje, tu não é meu amigo. A partir de hoje, tu não é mais meu amigo. E ele saiu, me deixou sozinho. E eu fui para um canto, meus irmãos, eu lembro que é como hoje. Por favor, os psicólogos, me ajudem, estou num trauma terrível. Rapaz, pensa que eu chorei bastante. Porque você é criança, você tinha alguém para amigo. Os adultos a gente sofre, mas de criança, que está começando a estruturar a sua personalidade e o seu eu. Então, eu diria que aquela pessoa para meu amigo, era uma pessoa que eu brincava, que eu conversava, né? Terminava o recreio, eu lutava para me encontrar com ele no recreio, mas a gente ficar junto. Porque os outros queriam brincar de chute, de briga, e eu sempre mais reservado, né? Não gostava desse tipo de brincadeira. Então ele parecia o meu perfil. E aí ele me diz isso, não, nunca mais. Não aproxima de mim. A partir de hoje você não é mais meu amigo. E saiu e me deixou sozinho. Eu fui para o canto, eu fui chorar. Mas pense que eu chorei montes. Quando cheguei em casa, a mãe conhece o filho, às vezes nossos filhos querem passar conversa com a gente, né? O que foi? Não, tudo bem. O que foi? Tudo bem. Eu já tive cuidado, para com isso. Os pais conhecem os filhos, não é? Então, a mãe disse, o que foi? Não, mãe, nada. O que foi, Pedro? Não. O que foi, vem cá? E ela me chamou e eu disse, mamãe, eu tive uma decepção muito grande hoje. Fulano e tal, que eu tinha como meu amigo, eu fui falar de Jesus para ele, e ele disse que não quer ser mais meu amigo porque eu sou crente. Olha, pais, isso é uma lição para nós. De nossos filhos que estão aí estudando, nós vamos preparar ele para essas decepções. Prepare os seus filhos para essas decepções. E às vezes você tem uma pessoa que você tira para amigo e vai um tempo, daqui a pouco a pessoa atrai sua confiança, ou lhe deixa por uma outra pessoa, e às vezes nossos filhos ficam perdidos. Isso pode ser um laço para ele se perder. Como temos responsabilidade em estruturar os nossos filhos, e Deus principalmente. Minha mãe não tinha muito conhecimento bíblico ou teológico, mas uma coisa minha mãe tinha, muita comunhão com Deus. Sabe o que ela fez? Me sentou no colo e disse, meu filho, sabe o que a Bíblia diz? Que quem não deixar pai, mãe, amigos, por amor de mim, não é digno de mim. Outra coisa, essa situação é a primeira, meu filho, de muitas que vão acontecer com você. Pessoas que diriam a você que serão seus amigos, mas por causa da sua fé, por causa do seu Deus, por causa do seu pecado, deixarão a tua amizade. Mas quero dizer a você uma coisa, filho. Existe um amigo que é Jesus, e você sabe disso. E me abraçou. Ele disse, ele nunca vai deixar de ser o seu amigo.
nunca vai deixar de ser o seu amigo. Ele vai sempre ser o seu amigo. Quando você tem comunhão com Deus, você passa a ser amigo de Deus. É Ele que se garante por você. Ele defende você. Ele cuida de você. Ele nunca vai decepcionar você. Ele vai ser o seu parceiro. Ele vai ser o seu companheiro. Ele vai ser aquele que você vai partilhar suas dores, suas dúvidas, seus medos, suas decepções. Você sabe o que é a igreja primitiva? Eu dizia na ceia da membresia, na sexta-feira, que o segredo da igreja primitiva é de que, às vezes, eles, o apóstolo Paulo e os outros, vinham, pregavam e iam-se embora. E aí, meus irmãos ficavam ali, reunidos na célula, eles não se desviavam, eles estavam firmados. Sabe qual era o segredo? Era o Espírito Santo, era a comunhão com Deus. Às vezes nós estamos lá ligando por discípulo, visitando, indo atrás, inserido na célula, inserido no ministério, e mesmo assim a pessoa está lá manquejando, se desvia facilmente. Você sabe o que está faltando? É comunhão com Deus. Nós precisamos levar as pessoas, escute, a ter parceria com Deus. Porque se eu estiver em comunhão com Deus, o Espírito Santo vai dizer a mim: opa, não vai por esse caminho, não faz tal coisa, isso não é bom para você. Essa voz interior não é a voz da sua consciência. Essa voz interior, na verdade, é o Espírito Santo na sua vida, preservando a tua comunhão, a tua parceria com Deus. Porque o pecado está aí para roubar a nossa parceria com Deus, para roubar a nossa comunhão com Deus. E quando você tem Deus, Deus preserva a nossa comunhão com Ele. Digam amém. Dê um aplauso a Jesus no céu. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Por favor, Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Provérbios 3, versículo 6 diz: reconheça a Deus em primeiro lugar e em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho reto. Digam amém. Diga: eu preciso reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Diga: eu preciso dar prioridade a Deus. Coinonia é casamento. Quando você se casa com alguém, você dá prioridade à pessoa que você se casou. Você pode socorrer todo mundo, mas a prioridade é a pessoa que você casou, porque vocês são um só. Quando você se casa com Deus, você dá prioridade a Deus. Você diz: Senhor, é bom fazer tal coisa. Você espera a direção de Deus. Não tome nenhuma decisão precipitada sem a direção de Deus, querido. Coloque Deus nos seus caminhos. Coloque Deus nos seus projetos. A Israel, eu falei isso no casamento, na sexta-feira em casa, nós fazendo lá, na sexta, na quinta, fazendo lá alguma coisa. Ela disse: pai, eu queria pregar como o senhor prega. Eu disse: bom, então vamos lá. Aí ela disse: só que a minha primeira pregação eu queria pregar sobre família. Eu disse: que bom, é uma boa pregação. Como é que eu posso pregar, pai? Eu disse: minha filha, Israel, uma pregação boa sobre família é Jesus no casamento. É o primeiro milagre de Jesus, quando ele é convidado para ir para o casamento. Que lá tinha um casal, uma família sendo constituída. E eu falando para ela, e ela: então tá, o que mais? Como é que eu digo? Bom dia, queridos, boa noite, amados. Ah, então tá. Ela saiu comigo, ela vai pregar aqui alguns dias, se prepara. Não duvide. Aí ela: quem? Então tá, boa noite, amados, rapaz. Jesus foi convidado para um casamento. Eu digo: isto. Como disse meu sogro: isto. Jesus foi convidado para um casamento. E o que mais, pai? Faltou vinho. E ela: faltou vinho. Isso aí, agora, irmãos, agora sou eu. Agora não é ela, agora sou eu, tá? Agora eu sou eu, não sou essa aí. Naquela ocasião, o bolo era a coisa mais importante do casamento, depois dos noivos.
Aliás, hoje o fogo é a coisa mais importante. Na época era o vinho. Faltou o vinho. Só que escute uma coisa. Quando você tem amigos, não lhe falta nada. Entendeu? Parece que vocês não são ouvindo. Parece que o livro de amizade aqui parece que está. Quando você tem amigos, não lhe falta nada. Irmãos, eu gostaria de montar uma rede de amigos. Realmente estou precisando de amigos, queridos. Não conhecidos, mas amigos. Por exemplo, nem um dia faltou o dinheiro para o gás. Eu preciso ter um amigo que eu posso ligar e dizer: fulano, eu posso ir. Mas você está falando dos outros, está falando comida dos outros. Mas meu amigo, eu não sei o que fazer agora. Posso ir? Claro, está em casa, vem cá. Ou então me traz aqui um botijão de gás. Está lá no hospital. Fulano, eu estou aqui no hospital, dá aqui um apoio. Eu preciso de sangue. Conta comigo, conta com o meu sangue. Está aqui, só tem um amigo. Mas realmente, pessoal, escute, nós precisamos montar entre nós, talvez num grande grupo. Não é tão fácil. Por isso que a célula é muito importante. Por isso que a célula é importante isso. O meu desejo é que o Templo das Nações seja uma rede de amigos. De pessoas que estão parceiras uns dos outros. Porque você pode faltar algumas coisas na sua vida. Mas se você tiver amigos, as suas necessidades serão supridas. Essa família tinha um amigo que era Jesus. E eles convidaram Jesus para ir para o casamento deles. Casais, famílias, eu disse a você ontem: convide Jesus para o casamento de vocês. Jovens que aqui estão, você quer ser um jovem bem-sucedido? Convide Jesus para a tua vida. Você que está hoje aqui pela primeira vez, quer sair da depressão, quer vencer esse demônio da meia-noite que ele persegue de madrugada, que rouba o seu sono. Você quer vencer esse demônio que tem roubado a paz da sua casa? Convide Jesus para ser um amigo na sua casa. E o sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde a Eu disse a ela: essa é uma boa pregação, meu velho. A pregação onde Jesus é convidado para uma festa de casamento onde falta o vinho, e o amigo Jesus providencia o vinho, fazendo um vinho melhor do que tinha antes. Então escute, quando você tem um amigo Jesus, ele lhe providencia coisas muito maiores do que aquelas que você perdeu outrora, o que o diabo roubou de você. Esse rapaz, esse menino, eu nunca mais o vi. Realmente não, sumiu da minha vida. Mas Deus me deu outras pessoas muito melhores, que são amigos meus até hoje. Então escute, queridos, às vezes tem situações na vida da gente que vêm para roubar a sua comunhão com Deus. Pessoas, situações, dilemas. Mas Jesus nunca vai decepcionar você. Por isso é importante você tê-lo como referencial da sua vida. Colocar ele acima de tudo nos seus caminhos. Dar prioridade para ele. E quando você começa a caminhar com um amigo, você começa a se parecer com essa pessoa. Você começa a agir como essa pessoa. A se vestir às vezes como essa pessoa. A se comunicar, a falar com essa pessoa. Diga um amém? Amém. Qual é o teu nome mesmo? No Luiz, vem cá, Luiz. Olha aqui, Luiz, como nós somos parecidos com um. Ou ele vai mudar o cabelo. Um dos dois. Você liga isso? A verdade é essa aí. Então eu. Você entendeu? Nós temos que ter, se nós somos amigos, tanta parceria, que um olhar um do outro vai dizer que a coisa não está legal, que a coisa está legal, que está rolando um clima. Escute, quando você tem um amigo, às vezes o amigo viu que você está almoçando e está suja a boca, ele só faz assim, ó. Ele já percebe que está suja a boca. O cabelo, ele só faz assim, ó. Você percebe que ele está querendo dizer. Um gesto ou um olhar já diz tudo. Quando você é parceiro de alguém,
Quando você é amigo de alguém, quando você tem um amigo, você quer marcar um encontro, aí você só diz assim, ó, fechou, né? Dá aquele lá. Vocês já sabem, se não tem conexão, vai ter que se desenhar. Se não é amigo, tem que desenhar, não, nós estamos combinando para ficar aí. Você entendeu, pessoal? Entendeu, Luiz? Quem muda, você ou eu? Estou contigo. Eu? Domingo que vem eu vou estar com o Rastafari, aqui o esquema dele. Ele quer que eu mude. Que dói comigo, ele quer que eu mude. Mas vamos lá, vamos dar um jeito. Eu estou deixando crescer já. Tá? Esquema. Digam amém. Só Cristo para ter misericórdia. Bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e eu vou encerrar esse texto em João capítulo 15. Por favor, João capítulo 15. Aquele galho, por favor, pega para mim, Evandro. Tem um galho aqui, quero esse galho. João 15 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Aqui o galho. Obrigado, Evandro. Está combinado hoje, né? Está aqui o esquema lá, tudo que acho que ele não entendeu, então a coisa está passando, está muito difícil. Está vendo esse galho? Vamos ler o texto? Vamos para a Bíblia? Todo ramo que estando em mim e não dá frutos, ele corta e poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais frutos. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerdes em mim. Digam amém. Amém. Consegue ver esse galho? Zequinha? Zequinha eu falei para ele de manhã. Põe a lupa, Zequinha. Olha o galho, de novo. Escute uma coisa, queridos. Houve uma conferência que eu preguei aqui na igreja, umas 7 terças-feiras. E eu preguei sobre estar conectado com Deus, mais ou menos assim, no mesmo tema. E eu peguei mais ou menos um galho desse, eu deixei aqui, a cada terça-feira eu pregava com o galho. E ele continuava assim durante algumas semanas. Verdinho, as folhas verdinhas. O caule, ali o ramo, como é que chama isso aqui? O caule não, o caule não. A vara. O caule. Ok. Verde, as folhas verdes. Mas ao longo da pregação, ele foi secando. As folhas foram ficando amarelas. E quando terminou as 7 semanas, não tinha mais folha. E o galho estava seco. Escute, queridos. Eu conheço gente que diz o seguinte: eu sirvo a Deus em casa. Eu conheço uma igreja em São Paulo, inclusive a minha irmã mais velha, a Joana, congregou nessa igreja, chamada Porta do Céu. Diga, Porta do Céu. Uns anos depois, a porta do céu fechou. Coisa triste quando a porta do céu fecha. E a porta do céu fechou. Uns anos depois, a porta do céu fechou. 3 anos depois, fechou a porta do céu. Pronto. Ninguém mais entra no céu, porque a porta do céu fechou. Um dos pastores fundadores disse o seguinte: eu preciso congregar, eu vou para uma igreja. E foi para uma igreja. E o outro disse: não. Eu fui pastor presidente, eu não congrego igreja nenhuma, não me submeto a ninguém, porque eu fui presidente, então quem foi, sempre vai ser, não quero, e vou congregar em casa. Porque eu tenho comunhão com Deus, porque eu sou a igreja. Eu não preciso do grande corpo, eu sou a igreja. Não é o templo que é a igreja, tá certo? O templo não é a igreja. Igreja sou eu e você. Mas escute, alguém que não está em comunhão com o corpo, esse deixa de ser igreja. Se você mora numa ilha sozinho, está só você e o Wilson. Lembra? Ok, lá você é igreja. Lá você vai ser salvo. Porque está só você e o Wilson. Agora escute, eu não acredito nessas pessoas que dizem:
Não, eu congrego em casa, eu leio a Bíblia, eu sou crente. E ele continua verde como crente, lendo a Bíblia, orando. E esse pastor continua assim com a família, por uns 5 anos, lendo a Bíblia em casa, orando em casa, dando a ceia para os filhos em casa, sem congregar a igreja nenhuma. Porque ele disse: eu não me submeto a pastor nenhum. É perigoso quando tem um líder que diz o seguinte: eu não me submeto a pastor nenhum. É perigoso isso. Quando você escuta isso de um liderado, mande ele buscar comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que nos submeter uns aos outros em amor e em temor, para que Deus reine em nós. Quem diz assim não está em comunhão com Deus. Passaram 5 anos, eles pareciam crentes, estavam verdes, liam a Bíblia, davam ceia. Depois de 5 anos, os filhos já ficaram rapazes, eram pré-adolescentes, ficaram rapazes, todos se desviaram. E depois o casal se desviou. Escute uma coisa, meu amigo, eu não conheço ninguém longe da igreja, da comunidade da igreja, do caule que é a igreja, que é o corpo, que fique verde por muito tempo. Se desconecta do corpo, ele morre. Ele até pode ter um linguajar de crente, ele pode orar, ele pode se parecer, ele pode carregar uma Bíblia, ter uma cara de piedade. Está vivo, está vivo. Mas se não está em comunhão com a igreja, ele está morto espiritualmente. Ele até parece que está vivo, mas está morto. Eu quero dizer a você, querido, não se afaste do corpo da igreja, não se afaste da comunhão com os irmãos, não se afaste da célula. É perigoso isso. Com o tempo, você vai secar. Pode secar. Pode até parecer um tempo que está aqui, está firme, está bem, mas vai secar. No final do mês nós vamos ver como é que vai ficar esse galho aqui. Escute uma coisa, querido. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Nós só podemos estar vivos se nós formos seus amigos, se nós estivermos conectados com Ele.